Olá, internautas! Está no ar o R7 Fala Comigo e o nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlo Caiado. Seja muito bem-vindo, Caiado. Obrigado pela oportunidade, agradecer muito a R7, a você, Michele, parabenizar pelo trabalho de vocês, levando a comunicação para milhares de pessoas, ajudando muito a nossa cidade e o nosso estado. Isso aí, muito obrigada a você por estar Obrigado. aqui. A gente vai falar de muitos assuntos, muitas necessidades, né? Vamos falar sobre política, é claro, mas eu quero começar falando sobre a sua trajetória. Você tem só 42 anos e começou muito antes, já há muitos anos de estrada aí na política. Eu queria saber como foi o começo de tudo isso, como você entrou para a política. Eu acredito muito que a política está na minha essência, né? Eu sou filho de uma servidora pública do estado aposentada, professora, ela sempre militou muito na política. Meu pai também, nenhum dos dois foram políticos, mas sempre militou muito na política. E aos 12 anos de idade, até um tio meu perguntou para os primos que cada um queria ser quando crescesse. E eu falei que queria ser político. E bem jovem, através do meu pai, tive a oportunidade de conhecer o ex-prefeito César Maia, a qual me convidou a fazer parte da juventude do partido, na qual eu fui presidente. Isso com quantos anos? Eu tinha 16 anos, 17 anos. Muito novo. E em 2001, quando o prefeito, na época, César Maia, assumiu a prefeitura, ele retornou para a prefeitura, ganhou as eleições em 2000, me convidou para trabalhar na subprefeitura de Jacarepaguá, aqui da Baixada de Jacarepaguá. E ali foi aperfeiçoando, né, essa ligação com o poder público, as políticas públicas, eu exercendo a universidade em administração, e em pouquíssimo tempo o próprio prefeito me convidou para ser administrador regional de um bairro, que era o Recreio, que na época todo mundo falava que era a extensão da Barra, enfim, próximo aqui, próximo de Guaratiba, e ali me aflorou cada vez mais a política, né, e a questão da participação partidária também. Acho que em vários debates, diálogos dentro da universidade, da escola, isso aí me deixou bem à vontade com a política, um meio de transformar a vida das pessoas, de você gerar essas discussões diversas para melhorar a qualidade de vida de todos. E em 2004, o próprio prefeito, na época, me convidou para ser candidato a vereador pela primeira vez. Era bem jovem, tinha 22 anos, e consegui me eleger a primeira vez. Hoje estou aqui no meu 5º mandato como parlamentar, e acredito que, como eu disse, a política ela é muito importante, inclusive tinha que incentivar cada vez mais os jovens, né, nas escolas a debater as políticas públicas e participarem da política. Inclusive, aos 22 anos, né, isso foi em 2004, a sua primeira eleição, você se tornou ali um dos parlamentares mais jovens. E como é que foi isso, lidar com essa juventude toda, que ainda era um número menor, com tantas pessoas experientes ali? Como é que foi levar um pouco dessa juventude, desse gás, assim, né, para a Câmara dos Vereadores? Foi um momento assim, muito bom, né, da cidade, inclusive discussões futuras sobre, até desde ali já estava falando dos Jogos Pan-Americanos, das Olimpíadas, sobre diversas políticas públicas. Bem jovem na administração pública executiva, no caso do Poder Executivo, Prefeitura, quando você chega no Legislativo, uma coisa une a outra. Então você está legislando, está fiscalizando o Poder Executivo, então já tinha uma certa experiência, inclusive essa experiência de militância política partidária, que é um incentivo que cada partido deveria dar e tem que dar para os jovens, foi importante no diálogo, nas discussões dentro do parlamento. E eu fiquei muito feliz porque nos primeiros 4 anos eu consegui a reeleição, né? Quando você é reeleito é igual um vestibular, né? Você estudou ali e conseguiu ser reeleito, então foi um momento muito legal na Câmara de Vereadores, a importância ali naquele momento também, a mesclagem, como você disse, de um jovem político Sim. com vários parlamentares com experiência, aí você consegue ali naquele momento fazer o equilíbrio, né, para chegar no ponto certo daquilo que a população espera. A juventude tem aquele calor de Sim. tudo resolver, inclusive muito rápido, e a experiência, analisar um pouco mais as coisas para poderem acontecer. Então, essa mesclagem de juventude com experiência no parlamento, acho que foi bem legal, acho que gerou bastante frutos. Agora, em 2016, você foi escolhido pela Embaixada Americana como um dos 7 jovens líderes políticos no Brasil. Como é que você vê isso? Por que você acha que a Embaixada te escolheu? Eu acredito assim, pela trajetória, como até na sua primeira pergunta, ter começado a minha vida pública muito cedo, Bem muito cedo. jovem, ainda era jovem, 2016, e precisava, nessa experiência dos Estados Unidos, na época, de conhecer as políticas públicas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo também estava num momento lá muito tenso das eleições, né, a Hillary e o Trump estavam naquele momento ali, quem ia poder ser
né, sendo adversários, né, um da extrema esquerda ou da extrema direita. E eu acho que o consulado americano escolheu aqueles jovens que refletem, né, um pouco a sociedade, refletem o preparo da importância de ter pessoas que militam na política. E eu acho que a nossa escolha, eu acho que foi nesse propósito a gente poder levar um pouco a nossa experiência também da América Latina, do Brasil, da capital social, cultural do nosso país, ao Rio de Janeiro, né? Então, acho que foi importante naquele momento lá a gente poder levar um pouco a nossa experiência com os outros jovens e com os americanos. Legal. Agora, ao longo desses anos todos na vida pública, né, você atuou em muitas decisões importantes aqui para o município. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora. Inclusive, você é um dos parlamentares mais atuantes na Câmara dos Vereadores e apresentou muitos projetos também. Queria que você falasse dessa motivação, né? Porque, inclusive, a Câmara, ela nos últimos anos, ela foi uma das mais atuantes do Brasil. Sim, cada mandato, no meu quinto mandato, né, uma nova motivação, um novo momento de experiência. E vou falar esse recente agora, que eu estou no meu quinto mandato, eleito em 2020, foi o resgate da nossa cidade, não só pela pandemia, mas a importância de que a recuperação financeira que a cidade estava necessitando. E na nossa atuação, não só como vereador, mas como presidente, a gente conseguiu fazer uma pauta muito positiva para a nossa cidade, que leva hoje a cidade a ter saúde financeira, ter a nossa cidade em diversas discussões importantes, inclusive colocando no cenário mundial, né, a volta de eventos importantes, como nós tivemos recentemente aqui no Web Summit, que trouxe o mundo todo para a cidade do Rio de Janeiro. E a gente, depois da pandemia, como eu disse, nessa questão da recuperação financeira, nessa pauta legislativa, nós conseguimos, inclusive, tratar diversos temas. Um deles é o nosso centro da cidade, que é o nosso pulmão cultural, social, econômico, quem andava pelo centro da cidade viu o esvaziamento urbano. E nós aprovamos uma legislação importante para o centro da cidade, a poder movimentar, tanto que agora, de vários fatores, é claro, mas o índice da cidade do Rio de Janeiro de desemprego caiu muito, é de menores das capitais do Brasil, e a recuperação financeira, a gente aprovou duas legislações muito delicadas, mas importantes, uma mini reforma tributária, sem aumentar imposto, e a outra do regime fiscal. Então, a gente atuou em todas as áreas. Na educação, por exemplo, a gente aprovou uma lei extremamente importante, que eu sou autor, sancionada pelo prefeito no Palácio da Cidade, que é a recuperação das escolas através do reforço escolar. Muito importante isso, as crianças poderem recuperar os 2 anos perdidos pela pandemia. É um grande poderem desafio atuar, esse. um desafio enorme, entre outros, que a Câmara se tornou, assim, o parlamento, os números estão aí, não é nenhuma competição com outro parlamento, pelo amor de Deus, mas é o motivo da demonstração não só do nosso trabalho, mas do trabalho dos vereadores, no momento difícil da cidade, como a Câmara, o parlamento mais produtivo do Brasil, com leis importantes e, ao mesmo tempo, muitas audiências públicas, discutindo muito a nossa cidade, todos os temas da área da saúde, educação, transporte. E, como eu disse, no planejamento de legislação, nós demos um avanço muito grande, né? Os poderes são independentes, no caso nosso, do parlamento, e no caso da prefeitura, no Poder Executivo, que executa as leis, mas eles são harmônicos. Então, a gente manteve uma união do parlamento e com várias alterações das legislações que tem encaminhado pelo prefeito para a Câmara, mas que foram muito importantes para a nossa cidade, que levou o nosso parlamento a ser o parlamento mais produtivo do Brasil. E não é só qualquer lei, não. Leis que são muito significantes para a população do Rio de Janeiro. Caiado, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a questão política e aproximação com a população. Porque há uma dificuldade, muitas pessoas sequer sabem como, por exemplo, chegar até um vereador, chegar até um político a qual ela elegeu. E queria que você falasse um pouquinho sobre como as pessoas que estão nos assistindo agora podem fazer, por exemplo, para levar uma necessidade, porque são muitas as necessidades da cidade. Cada um na sua região tem uma demanda diferente. Como essa pessoa, por exemplo, que está nos assistindo agora, pode fazer para entrar em contato, por exemplo? Como fazer para chegar essa demanda da região a qual ela mora para a Câmara dos Vereadores para que possa ser discutida e solucionada? O vereador está muito próximo da população, né? Os 51 vereadores que fazem parte sempre buscam interagir de forma constante com a população. E queria dizer, até nesse aspecto, nós buscamos também modernizar a Câmara cada vez mais, e o nosso parlamento ganhou o Diamante, que é através da Tricom, que é uma associação que fiscaliza os poderes
legislativos, dos órgãos, e quando a gente fala diamante, de transparência. A transparência passa muito por isso. Você dá acesso às pessoas a terem informações do parlamento, fiscalizar o parlamento mesmo. É a transparência. Transparência, sem dúvida alguma. E, ao mesmo tempo, também, nesse poder de modernização, nós ganhamos um novo site. Nós temos hoje, por exemplo, o nosso YouTube, acompanhado muito pela população, nós batemos recorde. E eu queria dar um exemplo disso, que nas audiências públicas que a gente faz, nos debates, etc., é o nosso plano diretor. O plano diretor, pelo Estatuto da Cidade, a cada 10 anos, o Poder Executivo, no caso a Prefeitura, tem que encaminhar para a Câmara Municipal, que é onde norteia todas as políticas públicas, o desenvolvimento urbanístico da cidade, e nós criamos, dentro do nosso site da Câmara, para as pessoas poderem opinar, não só audiências públicas que foram feitas em vários bairros, em várias áreas da cidade, mas a pessoa tem o acesso de entrar no site da Câmara, opinar e levar, inclusive, no êxito de aquele opinamento daquela pessoa, virar projetos, emendas, e isso é um exemplo assim, desse nosso trabalho que vem dado certo, a Câmara mais aberta à população. E nesse trabalho de produtividade, que tem a ver que você está colocando, são as diversas audiências públicas que a Câmara fez, inclusive inovando não só pelo YouTube, mas o que a pandemia nos trouxe de várias coisas, desafios, e uma delas é a tecnologia de as pessoas poderem acompanhar de forma remota, através do Zoom, através do próprio YouTube. Então, essa participação da população, hoje a Câmara vem acolhendo e vem recebendo de diversas formas. E a visitação na Câmara hoje, por exemplo, está bem intensa, não só pelos turistas, mas várias instituições sendo recebidas, e a gente tenta, de forma intensa, nessas audiências públicas, convidar as pessoas da camada da sociedade que possa contribuir. E isso acho que vem atraindo bastante, a participação da população vem sendo de forma intensa, como eu disse. E quebra aquele gelo, né? Tira aquele bloqueio que muitas pessoas, infelizmente, hoje colocam, que política está separado do povo, né? Muitas pessoas só pensam política na hora da eleição e naquele momento. Sim, é até importante a gente colocar isso, que as pessoas, os eleitores, a população tem que cobrar e pode não só cobrar, mas atuar junto para que os problemas sejam solucionados também. Não, sem dúvida. Acho que essa participação da população inclusive, é o fiel da balança que a gente sempre vive, do cobertor curto, diversas políticas públicas que todas têm que ser atendidas, mas a sua centralidade do poder público se baseia muito sobre também a mobilização das pessoas. Uhum. E essa mobilização natural que tem, e as pessoas às vezes têm uma certa... não saber o que fazer, como você colocou, e ter a Câmara aberta através do site, do YouTube, Instagram, Facebook, e dessas audiências públicas, levando a modernização através do YouTube, do Zoom, é fundamental. E a gente tem ajudado muito, e a população tem nos ajudado muito nessa interação para poder nos dar apoio e a gente mudar alguma lei, que é o nosso papel, na hora da sua discussão, com emendas em função da demanda da sociedade. Tem diversos projetos, por exemplo, que a gente escreve, juntamente com os técnicos, quando vai para o plenário, quando vem a população interagindo e as instituições sinalizando ou aquele erro ou aquele desejo, as modificações são feitas em função disso. Quando eu disse aqui para vocês sobre o Reviver Centro, sobre o centro da cidade, quando chegou na Câmara Municipal, que é um projeto de lei que virou lei do Poder Executivo, no caso do prefeito, nós apresentamos 100 emendas. E essas 100 emendas que foram apresentadas, 60 foram aprovadas e sancionadas pelo prefeito. Muitas delas, ou a grande maioria, veio através da discussão da sociedade. Várias instituições, moradores, falando sobre a importância daquela modificação. Então, um exemplo assim, de várias que eu podia dar aqui que interferem muito no nosso papel como vereador. Com certeza. E juntos, né, políticos, enfim, cada um no seu cargo, vereadores, enfim, junto com a população, todos juntos, o mais importante é fazer um Rio de Janeiro cada vez mais lindo. Eu dei um exemplo, desculpa sendo repetitivo, do nosso projeto de lei, que eu sou autor com vários vereadores, que virou lei do reforço escolar, se deu do nosso diálogo da população, de cobrar. Como a gente vai fazer o nosso filho, principalmente, infelizmente, de uma comunidade que às vezes não teve acesso à internet, a poder assistir a aula de forma remota, recuperar em 2 anos. É verdade. Eu falei assim, não adianta o Caiado hoje estar como vereador, hoje o prefeito é o Eduardo Paes, e achar que o reforço escolar deva acontecer. Nós aprovamos uma lei e a população
nos apoiou muito e participou muito pedindo isso, que a gente pudesse ter uma lei que pudesse, daqui, desde a sua aprovação, daqui para frente, ter o reforço escolar como políticas públicas de forma permanente. É importante essa interação com a população. Sim. Muito obrigada, Caiado, por estar aqui com a gente. A gente poderia discutir muitas outras coisas também. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas muito obrigada. Foi muito esclarecedor, não só para mim, mas como também para toda a população. Obrigada por estar aqui com a gente. Nós te agradecemos. Lembre a todos que a Câmara Municipal está sempre aberta a receber qualquer demanda, qualquer opinião. Esse que é o nosso papel. Isso aí, muito obrigada. E a você, internauta, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você na próxima. Tchau, tchau.